Muito bem, muito bem. Voltando aqui para nossa aula de interpretação, criando um comentário do livro de Atos dos Apóstolos, estamos na cena 10, comigo, ABCU Luiz, servo de vocês, criador dessa metodologia. Esses dias eu nem estou passando muito bem, quero relatar isso. Gostaria que orassem por mim. Aparentemente eu estou bem, minha mente parece que está bem, mas o corpo não tá não, tô sentindo um pouquinho. Mas estamos aqui gravando as nossas aulas para nossa edificação, né? Eu espero que meu legado um dia possa ser útil para as pessoas. Tudo que, na verdade, eu sempre sonho é isso, em ajudar com análise das escrituras, com a Bíblia. Vamos lá então. Nós estamos no segundo personagem da cena 10, que é a mulher de Ananias, Safira. Ela aparece 14 vezes, né? O Ananias aparece 15, ela 14. Essa é a ordem dos personagens. No primeiro personagem a gente aprendeu alguns conselhos para os maridos, né? Algumas questões que podem acontecer é, por causa do pecado dos maridos. Então vamos lá, vamos trocar aqui o personagem. Vamos mudar aqui o nome para Safira. E eu já trouxe para cá os textos onde Safira aparece. A primeira vez está no 5:1. Entretanto, certo homem chamado Ananias com sua mulher Safira. Safira era mulher de. Posso apagar isso aqui e deixar o resto. Certo homem chamado Ananias. Beleza. Era mulher de certo homem chamado Ananias. E eles venderam uma propriedade. A ideia é de que os dois juntos fizeram, né? Então vamos trazer para cá. A lição é mais ou menos a mesma coisa, né? Eu e você aprendemos que. Eu já vou colocar no plural, porque é para nós, a lição é para nós. Que as mulheres devem. Eu não vou colocar devem, porque é como se as pessoas não soubessem disso, né? E eu acho que no fundo todo mundo sabe que a liderança masculina é ensinada pelas escrituras não anula a presença feminina. A presença feminina nas decisões do marido são extremamente importante, valorizada pelas escrituras e defendida pela Bíblia. Então eu e você aprendemos que as mulheres participam ativamente nas decisões nas decisões relativas aos bens do casal. Relativas aos bens do casal. Pronto. Fizemos aqui a nossa primeira lição e é isso que nós aprendemos aqui, né, no verso 1 do 5. Vamos continuar? Vamos ver a nossa segunda lição agora. Subiu mais um pouquinho. Segunda lição. Aliás, segunda verdade primeiro e segunda lição depois. Isso está no verso 2, né? Safira. Mas, em acordo, Safira acordou com seu marido e retiveram retiveram parte do preço. E levando o restante, depositaram aos pés dos apóstolos. Então, vamos lá, vamos puxar aqui para nosso aprendizado. Eu e você aprendemos que as mulheres
não devem aceitar acordos que visem enganar a igreja. Eu vou colocar enganar o reino de Deus na terra. Porque aí envolve muito mais coisa, né? Aqui a gente tem os apóstolos representando a igreja. Era a igreja estava nascendo, né? Era o início de tudo ali. Então, o que que nós aprendemos aqui? Que o marido é o líder, mas a mulher não tem a obrigação de entrar em acordo. O texto não mostra um marido truculento, obrigando. O texto não mostra é, uma mulher que não tinha vontade. O texto deixa muito claro que em acordo com a mulher, ou seja, ela concordou, ela entrou nesse acordo, ela não era obrigada a entrar nesse acordo, certo? Ela podia até se submeter por força da sua liderança. Olha, eu não concordo, faça o que você acha que tem que fazer, mas eu não concordo. Ela não era obrigada a pecar com ele. Ninguém pode ser obrigado a pecar com o outro. Então ela aceitou porque quis. Então aqui a orientação para nós é: as mulheres não devem aceitar acordos que visem enganar o reino, que visem pecados de qualquer forma que seja, certo? É o que a gente aprende no verso 2. Vamos para a nossa terceira verdade. A Safira já aparece agora lá no verso 7. Ela pula do 2 para o 7. Um, e aqui eu vou ter que pegar, trazer para cá. É quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Safira entrou no lugar. Vou colocar na igreja, porque na igreja, onde seu marido havia morrido, mas sem saber o que ocorrera com ele. Ela de verdade não sabia o que tinha acontecido. Então, vamos ver o que que a gente aprende aqui. Só vou arrumar aqui. Safira entrou na igreja onde seu marido havia morrido, sem saber o que ocorrera. Eu e você aprendemos que as mulheres que aceitam acordos que visam enganar o reino podem passar desapercebidas diante do mesmo perigo que vivenciaram, que vivenciam seus que vivenciam seus maridos. Então, o que que a gente aprende aqui? O que que aconteceu? Ela entrou em acordo, então o pecado aconteceu e o marido foi sentenciado ali, né? Naquele momento em que ele veio trazer a sua suposta oferta total,
a sua suposta declaração de que ele era igual a todo mundo, que ele tinha a mesma coragem, a mesma fé, né? Essa tentativa de enganar os homens e não enganando o Espírito de Deus que estava em Pedro e naqueles dias agia de maneira extraordinária, né? Naquele momento. Então, por ter entrado em acordo, por ter aceitado esse pecado, ela não percebeu o perigo. Ela rondou o perigo, ela andou com o perigo e o resultado foi trágico para a vida dela, né? Então, eu e você aprendemos que as mulheres que aceitam acordos, eu vou colocar aqui, acordos pecaminosos, só para resumir já, pecaminosos podem não saber o perigo, podem não saber do perigo que estão correndo. Então, quando você aceita uma tramóia dessa, você já perde uma proteção de Deus e aí você passa a não enxergar. Então, se ela tivesse se recusado, provavelmente ela teria agido de forma diferente ali naquele momento. Então, essa é uma lição importante para as nossas vidas. Vamos para a quarta lição. Então, quarta lição. Verso 8 agora, né? Então, Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Deixa eu ver se tornou-lhe Pedro. Não, vai ficar um só. Vamos deixar aqui mesmo. Safira foi. Opa. Perguntada por Pedro. Assim, 2 pontos, fica. Posso apagar isso. Isso. Vendestes, portanto, aquela terra? Vou melhorar aqui. Ao que ela respondeu: Sim, portanto. Verso 8. Vamos ver o que a gente aprende aqui com a nossa quarta lição. Aliás, quarta verdade, né? Eu e você aprendemos que as mulheres que aceitam acordos pecaminosos serão confrontadas pela verdade. Mais cedo ou mais tarde. Então, não adianta você aceitar esses acordos fraudulentos, porque mais cedo ou mais tarde você será confrontada com a verdade, certo? E aí a verdade vem à tona, o preço vai ter que ser pago. Só que aí tem essa partezinha final, né? Ela confirmou, né? Eu e você aprendemos que as mulheres que aceitam acordos fraudulentos serão confrontadas acordos fraudulentos, acordos fraudulentos
serão confrontadas pela verdade. E aí eu vou melhorar aqui assim, ó. E terão a chance de mudar o discurso. E devem mudar. Eu acho que esse é o ponto aqui. Esse é o ponto aqui. Então, ó, eu e você aprendemos que as mulheres que aceitam acordos fraudulentos serão confrontadas com a verdade. Mais cedo ou mais tarde, a gente pode até colocar, serão acordos fraudulentos, vou botar uma vírgula, serão confrontadas pela verdade. Posso colocar mais cedo ou mais tarde. E terão a oportunidade, melhor do que chance, né? De trazer a verdade à tona, descartando a mentira. As mulheres que aceitam acordos fraudulentos serão confrontadas pela verdade, mais cedo ou mais tarde, e terão a oportunidade de trazer a verdade à tona. E terão a oportunidade de trazer a verdade à tona. Então, assim, você está vivendo no erro, os confrontos pela verdade vão acontecendo. Então, você precisa trazer a verdade à tona, você precisa abandonar o erro, né? Porque se não abandonar, a gente vai ver o que vai acontecer aqui, né? Vamos para a quinta verdade e quinta lição. Verso 9 agora. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo, Safira? Vou botar uma vírgula. Aliás, aqui. Segundo Pedro havia entrado em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Por isso, estava ali à porta os pés dos que sepultaram o marido dela. E eles também a levariam. Eles também a levariam. Vamos puxar para cá. Vamos ver. Eu e você aprendemos que as mulheres que aceitam acordos pecaminosos tentam o Espírito Santo. Tentam o Espírito Santo de Deus. Por isso, estão sujeitas à morte. Por isso, estão sujeitas à morte física e espiritual.
Muito embora a gente nem possa falar de morte espiritual aqui, né? Porque o texto não dá nenhuma dica nesse sentido. Mas eu imagino que é isso que a gente tem aqui. Morte espiritual também. Vamos para a sexta. Aliás, sexta verdade e sexta lição. Verso 10 agora. Safira ainda aparece ainda. No mesmo instante, caiu aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta. Eu vou ligar, pessoal. Vamos ligar. Eu acho melhor a gente ligar o 9 e o 10, certo? Eu vou puxar o 10 para cá, certo? Puxei o 10 para cá. Aqui a gente tem que fazer uma mudança, né? Versos 9 e 10. Agora não é mais só o verso. E aqui é a mesma coisa. Versos 9 e 10. Beleza. E agora eu vou juntar aqui os dois versos em um só. Pronto. E a gente vai melhorar aqui. Nem sei se precisa. No mesmo instante, também a levariam. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e levando-a, sepultaram-na junto do marido. Então, sujeitas à morte física e espiritual. Ou seja, o mesmo fim dos seus maridos. Então, é um casal, né? A Bíblia trabalha muito com essa ideia de que o marido e a mulher é um casal, é uma só carne, eles trabalham juntos, a esposa é submissa ao marido. Mas esse texto é maravilhoso para desmistificar a ideia de que, mesmo sendo um casal, a esposa é obrigada a concordar, a concordar com o pecado. Então, assim, nós estamos falando aqui de um pecado. Nós estamos falando aqui de uma tentativa de enganar o reino, de um fingimento. Agora, aquilo que diz respeito à vida prática do lar, a condução da casa ali, o trabalho, a direção da vida, o esposo, a esposa é submissa ao marido. Ele dirige a família. Agora, uma vez que ele se desencaminha, uma vez que ele começa com propostas que ofendem o reino de Deus, esse texto é claro em dar para as mulheres a oportunidade e o direito de se recusarem. Porque senão o fim dela será o mesmo do marido. E ela não é obrigada a ter o mesmo fim do marido. Certo? Ninguém é obrigado a ir para o inferno porque o outro está indo. Certo? Então é isso que a gente aprende aqui. Terminamos, pessoal. Agora nós vamos para a conclusão. Na conclusão, vocês já sabem, é muito fácil. Nós vamos coletar todas as informações novamente. Copio todas elas. Vou dar uma pausa aqui para a gente copiar. Pronto, copiei todas elas. Agora eu vou colar todas elas aqui. Para colar todas elas, a gente usa aquele recurso do Microsoft Word que é colar tudo, né? E agora eu vou desmarcar essa seleção, porque eu uso esse formato negrito forte aqui só para gente fazer. Eu uso esse formato mais forte só para a gente fazer as lições mesmo, né? Vou apagar isso aqui que eu não vou precisar mais. E também não preciso mais. Eu e você aprendemos que, tá? Não vou mais precisar. A gente já está, de certa forma, até fazendo o resumo das lições.
porque no resumo das lições é isso que a gente faz. São só 5 lições. E essas lições elas falam para as mulheres. Agora eu quero destacar o centro de cada uma lição, tá? As mulheres participam ativamente das decisões relativas aos bens do casal. Participam ativamente. Eu vou deixar só aqui. Aqui é a segunda lição, tá? Preciso apagar isso aqui também. As mulheres não devem aceitar acordos fraudulentos. As mulheres que aceitam acordos pecaminosos vai ter consequência. As mulheres que aceitam acordos fraudulentos, as mulheres que aceitam serão confrontadas pela verdade e terão a oportunidade de trazer a verdade à tona. É isso que a gente aprende aqui. Eu vou melhorar aqui também. As mulheres que aceitam acordos podem não saber o perigo. Podem não saber o perigo. É o que aconteceu com ela. Ela chegou e não sabia de nada. As mulheres que aceitam acordos pecaminosos tentam o Espírito de Deus. Por isso estão sujeitas à morte. Pronto. A essência. Então já sei aqui o perigo para as mulheres que aceitam os pecados dos maridos. Aceitar no sentido de concordar e de participar. O perigo para as mulheres que aceitam viver em pecado com seus maridos. Pronto. O perigo para as mulheres, perigo das mulheres que vivem, o perigo para as mulheres que vivem, que aceitam viver em pecado com seus maridos. Esse é o nosso tema. Terminamos. Agora vamos. Aqui vale sempre aquela pausa, né? Se você está aprendendo para você mesmo, a conclusão é suficiente para você. Você quer usar na igreja? Então vamos prosseguir aqui. Como é que a gente prossegue? Lembrando que nessa metodologia a gente sempre usa tudo que a gente tem, tá? Então tudo que a gente tem a gente usa. Vamos pegar a conclusão e vamos trazer aqui para baixo, ó, resumo das lições. Eu vou colar aqui tudo e eu vou tirar essa marcação, né, que está selecionada. Eu vou deixar tudo normal de novo. Aí eu vou pegar isso aqui, vou apagar. Eu quero esse formato, eu quero usar esse formato aqui, né? E eu não preciso mais da palavra lição aqui. Não preciso. Talvez até não precise mais de outras coisas também. Lembrando que aqui a gente está fazendo um resumo das lições, tá? Então, o perigo para as mulheres que aceitam viver em pecado com seus maridos. Primeira lição: as mulheres devem saber que elas têm participação nas decisões do casal.
ela tem voz, a mulher tem voz. Primeira coisa que ela tem que saber é isso, porque é isso que vai fazer com que ela não tenha justificativa de falar, ah, mas eu segui o governo do meu marido, por isso que eu vivi em pecado, Senhor. É, essa desculpa não vai ser válida diante de Deus. Então, as mulheres devem saber que elas têm participação nas decisões do casal. Então, a primeira lição é uma lição de esclarecimento dentro do nosso tema. O perigo para as mulheres que aceitam viver em pecado com seus maridos. Então, primeira lição: as mulheres não precisam viver em pecados com seus maridos porque elas participam das decisões do casal. Ela pode dizer não a alguma coisa. Ela pode perder por força de liderança. O marido, por exemplo, ó, eu quero vender o carro, o que que você acha? Eu não quero que venda esse carro. Ele é importante para nós, mas eu vou vender. Eu preciso, eu tenho aqui algumas questões. Então, ela não é obrigada a dizer, eu concordo com tudo. Não. Ele pode vender seguindo o seu próprio raciocínio e a liderança, e o poder que ele tem, que lhe foi dado de liderar a casa. Mas ela não concordou, ela não pactuou. Muito embora, em questões administrativas, eu acho que a mulher deveria seguir o marido quase sempre, mesmo dando a sua opinião. Agora, aqui a gente está tratando de questões pecaminosas. Nós estamos tratando de questões que ofendam a Deus. Nesse aspecto, as mulheres devem sempre se posicionar, certo? E elas têm o poder para se posicionar. Aqui era uma questão material que já havia uma intenção de uma intencionalidade de gerar um pecado, né? Provavelmente o marido já havia meio que assentido nesse aspecto. Então, primeira lição foi essa. Vamos para a segunda lição. O perigo para as mulheres, lições e consequências. Eu acho que eu vou seguir aquele ritmo lá do início, viu? Lições e consequências para mulheres, para esposas que aceitam viver o pecado dos maridos. Assim ficou melhor. Por quê? Porque a primeira é uma lição, não é uma consequência, né? As mulheres devem saber que elas têm, aqui a gente tem um acento, participação nas decisões. Ela não é obrigada a aceitar. Beleza. Vamos para a segunda. As mulheres não devem aceitar acordos que visem enganar o reino de Deus. Não preciso tirar isso aqui. E aí eu já vou fazer aquela marcação. As mulheres devem saber que as mulheres. Não, vamos trocar para as esposas, já que eu troquei lá em cima, né? As esposas devem saber. Isso. E aí eu vou pegar isso aqui, vou copiar, que eu já vou trocar tudo. As esposas não devem aceitar acordos que visem enganar o reino. As esposas que aceitam acordos pecaminosos podem não saber do perigo que estão correndo. As esposas que aceitam serão confrontadas pela verdade e terão a oportunidade de dizer a verdade e terão a oportunidade de se retratar, porque foi dada a elas aqui a oportunidade. Pedro chegou para ela e falou: Ô Safira, foi portanto que vocês venderam aquele negócio? Sim, foi portanto. Ela podia ter dito: Não, não, não foi. O,
O Ananias, ele infelizmente cresceu o coração, ele ficou de olho no dinheiro, mas não foi. Nós vendemos por tanto. Ela estaria livre. Ela não teria morrido com seu marido. As esposas que aceitam acordos pecaminosos tentam o Espírito Santo de Deus e estarão sujeitas à morte física e espiritual. Que aceitam acordos pecaminosos, tentam o Espírito de Deus. Esse finalzinho, como a ideia que é resumir, eu posso usar na explicação. Esse aqui também. As mulheres que aceitam serão confrontadas pela verdade. Eu posso usar essa parte de que elas terão a oportunidade de se retratar no final, para explicação. Então tá aqui as 5 lições. Vamos fazer aqui aquele tudo em 1 minuto? Vamos lá, deixa eu deixar aqui bem visível, né, as lições. E isto. Então vamos lá? Cena 10, Atos 4, 36 a 5, 11. Aliás, lições e consequências para as esposas que aceitam viver o pecado dos maridos. As esposas devem saber que elas têm. Eu vou refazer, pessoal. Vou refazer. Lições e consequências para as esposas que aceitam viver os pecados dos maridos. Elas devem saber que têm participação nas decisões. Antes de fazer isso, vamos corrigir isso aqui, tá? Deixa eu corrigir isso aqui. Eu não preciso mais eu posso trocar isso aqui tudo por elas. Elas devem saber que. Porque é o resumo, né? Então vamos resumir bem. Ctrl C. Elas não devem aceitar acordos que visam enganar o reino. Elas, se aceitam acordos pecaminosos, aqui eu vou ajustar um pouquinho. Elas, se aceitam acordos pecaminosos, podem não saber o perigo que corre. Ó, eu vou deixar tudo igual aqui agora. Ctrl C. Elas, se aceitam acordos pecaminosos, serão confrontadas pela verdade. Elas, se aceitam acordos pecaminosos, tentam o Espírito de Deus. Posso até apagar para ficar tudo bem menor, né? Aqui eu posso deixar assim, né? Lições e consequências para as esposas que aceitam viver o pecado dos maridos. Ficou bem completo, eu acho. Agora sim, então, vamos para aquele finalzinho? Lições e consequências para as esposas que aceitam viver o pecado dos maridos. Verso 1. Elas devem saber que têm participação nas decisões. Elas não são obrigadas a compactuar com o pecado. Verso 2. Elas não devem aceitar acordos que visem enganar o reino de Deus. Verso 7. Elas, se aceitam acordos pecaminosos, podem não saber o perigo que estão correndo. Verso 8. Elas, se aceitam acordos pecaminosos, serão confrontadas pela verdade. Mais cedo ou mais tarde terão oportunidade de se retratar. Verso 9 e 10. Elas, se aceitam acordos pecaminosos, tentam o Espírito Santo de Deus. E irmãos, amigos e alunos, tentar o Espírito Santo de Deus é morrer espiritualmente e até fisicamente. É correr o risco da morte. Ok? Muito legal. Deus abençoe. Terminamos a análise do segundo personagem. Vamos então para o terceiro personagem, mas a gente volta na sequência em outra aula. Deus abençoe a todos.